Bom dia. Eu queria lembrar que drywall é um sistema construtivo sempre utilizado na parte interna da construção, não sendo usado e recomendado para a parte externa. Além disso, ele não é estrutural, não é? E nós vamos mostrar aqui algumas possibilidades de projeto e também desempenho do sistema drywall. Eu vou mostrar aqui uma visão geral do sistema, né? Lembrando que drywall é utilizado como parede, como revestimento e também como forro. E mobiliário, também como mobiliário, né? Hoje muito utilizado no local onde se utiliza madeira, entra-se com o sistema drywall. Entrando, então, no assunto paredes, né, vamos ver que uma parede ela é formada por uma estrutura, um esqueleto, e aplicada a chapas, revestindo, então, esse esqueleto. Recomendamos sempre a utilização da banda acústica. Essa é uma fita de isolamento aplicada na estrutura, quer dizer, nos perfis de contorno da estrutura, né? No caso das guias e nos montantes laterais. Então, aplicada essa banda acústica, que vai evitar o quê? Que o som que venha de fora, quer dizer, de uma laje, entre na parede, ou, ao contrário, que o som emitido de uma batida na parede vá para os outros cômodos, ou vá para os outros ambientes. Colocada, então, a fita nas guias, né, nós vamos fixar essas guias na parte inferior e na parte superior, né, no alinhamento da parede, e, em seguida, as guias vão receber os montantes, que são as peças verticais. Os montantes são sempre aplicados numa modulação de 400 ou 600. Essas são as modulações básicas do drywall, né? Mas pode, dependendo de projeto, pode ter até outra modulação. Sempre um submúltiplo de 1,20 m. Após a montagem da estrutura, aplica-se, então, as chapas num dos lados da estrutura, fixando com parafusos. O modo seguinte é a aplicação, quando necessária, de instalações, tanto elétricas como hidráulicas, né? No caso das caixinhas e também as tubulações, né, podem ser aplicadas passando por furações, perfurações que estão nos montantes, né, que já são pré-fabricados. Isso facilita a instalação dessas instalações. Pode-se colocar também reforços dentro da parede para a fixação posterior, não é, de peças na parede, tanto de um lado como do outro. Após a colocação dessas peças, pode-se colocar, para melhorar a questão acústica da parede, lãs isolantes. No caso, pode ser a lã de vidro ou a lã de PET. Finalizada, então, essa aplicação, nós fechamos a parede do outro lado, né, e a parede fica completa. Ficando somente o tratamento, então, de juntas e o recobrimento das cabeças dos parafusos com massa, né? Essas juntas são feitas com massa e fita própria para drywall. É feito também o tratamento junto à parede, às paredes laterais, e o tratamento junto à chapa encostada ao forro. Normalmente as paredes são feitas com uma estrutura, não é? Agora, quando se quer
elevar o pé direito da parede sem alterar a espessura da estrutura, pode-se colocar montantes duplos, né? Eles vão ter uma resistência maior, vão dar uma resistência maior à parede. Esses montantes podem ser colocados um contra o outro, como essa figura na parte superior, né? Formando uma peça H, ou pode ser colocado também como na figura inferior, formando um tubo e que vai dar, então, essa rigidez maior à parede. Podemos também montar uma parede dupla. O caso de paredes duplas servem, por exemplo, para a passagem de uma tubulação dentro da parede. Imaginamos uma parede com tubulação de esgoto, né, de bacia, que é uma tubulação grossa, que por volta de 10 centímetros, né, ou 100 milímetros, e, portanto, numa parede de estrutura simples, não seria possível passar essa tubulação. Então, se aplica, então, uma parede dupla, uma dupla estrutura, que vai abrindo, então, esse vão entre as estruturas, permitindo, então, se colocar, então, qualquer tubulação ou outro material dentro da parede. Essa dupla estrutura, ela necessita que ela tenha uma fixação entre uma estrutura e outra, ou seja, um reforço, que são essas peças colocadas, então, a cada 1 metro, no sentido da altura, fixadas, então, parafusadas, são pedaços de chapa, da própria chapa do drywall, e que servem, então, como reforços. Elas têm 30 centímetros de altura e a largura correspondente à espessura total da parede. Por exemplo, numa parede com 4,5 metros de altura, eu colocaria a cada 1 metro ou a cada 1,5 metro um reforço desses para unificar as estruturas, né, consolidar a parede. Essa dupla estrutura, então, permite a gente fazer esse tipo de montagem com esses nichos, por exemplo, ou recortes. Esse é uma outra possibilidade, né, esses nichos ou recortes, e nessa tela aqui a gente mostra a estrutura desses nichos anterior aqui, né? Então, esses rebaixos ou esses nichos são formados aqui nessa estrutura e tem também não só a elevação, como aí a planta, mostrando, então, o espaçamento entre as estruturas para configurar o nicho. Aqui a gente está vendo uma parede, né, a montagem de uma parede plana, reta, mas o drywall permite também que a gente monte paredes curvas, né, e nessa tela aqui a gente vê essa parede com ondulação à direita com uma ondulação, e na esquerda a parede reta, né. Aqui outro modelo de parede curva. E como é que a gente monta uma parede com curvatura? A guia, que na parede reta é uma peça reta, né? Na parede curva, a gente vai cortar uma das abas e a alma, mantendo a outra aba inteira, né? Com isso, a gente permite fazer a curva da guia, e essa guia, então, vai ser fixada conforme o projeto, com a curvatura e o raio de acordo com o projeto. A guia de baixo é fixada e a guia de cima invertida, evidentemente, fazendo a curva, né? As chapas que vão ser fixadas nessa estrutura curva, recomenda-se que elas sejam curvadas, ou seja, sendo aplicada num gabarito. Esse gabarito ele é montado, né, ele é feito de acordo com a curvatura, e a gente coloca, então, a chapa, deposita a chapa sobre esse gabarito, e ela, pelo próprio peso dela,
ela vai se amoldar ao gabarito já fazendo a pré-curvatura. Isso facilita a aplicação, né, evitando que, às vezes, partindo da chapa plana, da chapa reta, você, ao forçar, possa quebrar a chapa. Um outro aspecto é que se usa sempre a chapa deitada, ou seja, ela curvada no seu comprimento, né? Essa tabela mostra, então, os raios que a gente pode utilizar. Quanto mais fina for a chapa, mais fácil de curvar e permitindo, então, que a gente use raios menores, né? Raios, por exemplo, de 30 a 50 centímetros, não são possíveis fazer essa curvatura com chapas, por exemplo, de 12,5. As chapas de 12,5 podem curvar a partir de um raio de 1 metro. E essa tabela, então, mostra as possibilidades aí das curvaturas, né? E aqui nessa imagem a gente vê, então, uma parede em montagem com a chapa aplicada deitada, né? Outra coisa é que a gente vê que os montantes na parte curva, eles estão mais próximos, né? Na parte reta, em torno de 40 a 60 centímetros, na parte curva, eles se aproximam mais para formar, então, a curvatura, facilitar a curvatura. E aí uma visão de chapas de paredes curvas, e possibilitando aí essa ondulação. Nessa imagem aqui, esse projeto de La Mana mostra, então, uma parede curva, e além de curva, ela tem esse formato évasé, né? Um formato inclinado, então bastante interessante aí o visual. Na parte superior, nós temos também uma sanca, né, que valoriza aí a iluminação. Aí outro detalhe desse projeto. E aí entramos na parte de revestimento, né? Com drywall, a gente pode fazer 2 tipos de revestimento. O revestimento colado direto na alvenaria, né? Lembrando que esse revestimento é para revestir, vamos dizer, revestir as alvenarias, que pode ser uma alvenaria de bloco cerâmico ou bloco de concreto, ou ainda concreto mesmo, né? Então, o drywall substitui aí as argamassas de revestimento. No caso colado, né, ele vai direto colado na parede, utilizando-se aí a massa de colagem. É como se fosse um grande azulejo, por exemplo, né? A chapa é deitada, colocada os pelotes de massa para colagem, e essa chapa é levantada como se fosse um grande azulejo aplicado, então, na parede. É uma forma fácil de revestimento e evita toda aquela perda de argamassa, né, de sobras de argamassa que caem na aplicação. E a outra forma de revestimento é o revestimento estruturado. Se utiliza, então, a própria estrutura das paredes, né, encostadas, então, na parede de alvenaria. Pode ser encostada ou pode também ter um certo afastamento, né? O encostado vai evitar ou vai ganhar maior espaço. Mas se eu precisar passar tubulações, então eu posso passar por dentro, então, da estrutura do drywall, né, evitando quebrar e recortar a alvenaria. E eu posso aplicar também a manta de isolamento, né, melhorando o isolamento tanto térmico como acústico do conjunto, parede de alvenaria e o revestimento de drywall. Aí fecha-se essa estrutura também, né, complementando aí o revestimento. E é feito o mesmo trabalho nas juntas com massa e fita e na cabeça dos parafusos, né? Ficando, então, o revestimento pronto para receber o acabamento, né? Pintura, massa corrida ou papel de parede. Aqui nós mostramos alguns tipos de revestimento, né? Esse estúdio
aqui outras formas, né, mostrando esses volumes. Então, o revestimento ele pode estar plano, mas ele pode também configurar esses módulos ressaltados, né, ou reentrantes também, então dando essa volumetria à parede ou ao revestimento. Aqui, nesse projeto da arquiteta Ana Karina, nós vemos também esses nichos redondos, mostrando também que a gente pode aplicar, né, iluminação, então valoriza os nichos. E nesse projeto aqui, nós da arquiteta Gisele, nós vemos então realmente aí essa ondulação toda, né, tanto reentrâncias como avanços, mostrando então toda a possibilidade de utilização com o drywall, né? Também ali aqueles nichos redondos, então aí vai a criatividade do arquiteto ou do projetista, né? E entramos na questão dos forros feitos com drywall, né? O forro normalmente ele é pendurado ou numa laje ou pendurado numa estrutura auxiliar. É o caso, por exemplo, dos shoppings, é o caso de cinemas, é o caso de galpões, né, industriais, onde o forro ele é pendurado numa estrutura auxiliar, né? O que acontece é que esses pendurais, né, eles vêm lá fixados lá de cima, na estrutura ou na laje. O espaçamento deles é a cada 600 milímetros ou 60 centímetros, num sentido, que são o espaçamento das canaletas, e no outro sentido, a cada 1,20 m. O forro inicia-se por um nivelamento, né, o nível do forro. Quando o forro ele encosta na parede, a gente utiliza as cantoneiras e o forro é fixado nessas cantoneiras. Pode-se utilizar também as dilatações, que a gente chama de tabicas, né, e que possibilita, então, essa dilatação do forro na parede, né. Essa dilatação pode ter também furação, essas tabicas podem ter furação para um retorno, por exemplo, de ar-condicionado. Então, vai depender aí do projeto, né. Então, esses pendurais fixados lá em cima, eles descem. Na ponta dos pendurais, nós temos os reguladores, são fixadas, então, as canaletas, e fixa, então, as chapas nas canaletas e faz o tratamento de junta com massa e fita, semelhante às paredes e os revestimentos. E aqui nós mostramos, então, algumas aplicações em forro, né? Por exemplo, esse forro curvo. Num forro curvo, a estrutura ela tem que ter essa curvatura, vai depender aí do projeto, né? O raio dessa curvatura, mas se utiliza sempre uma estrutura auxiliar, que seria esse perfil calandrado, né? É um perfil... Normalmente se usa aí esse perfil 3819, que é um perfil usado de projeto. Ele é suspenso e fixado pelos pendurais. Esse perfil ele vai estar colocado a cada 1,20 m, e aí, unindo esses perfis, a gente tem as canaletas, né? Essas canaletas vão estar espaçadas de acordo com o raio e de acordo com aquela tabelinha que a gente já mostrou. Fixada, então, as canaletas, e aí vem as chapas, então, fixadas e parafusadas nas canaletas. Dependendo aí da largura desse vão, né, do forro curvo, eu posso usar também, ao invés daquele perfil calandrado, eu posso usar também essas nervuras, né, executadas ou com OSB ou com compensado tratado, para evitar problemas aí com cupim, mas que servem também para fazer a fixação desse forro curvo. Na figurinha ali na parte baixa, nós temos uma perspectiva
dessa montagem, né? Aqui nessa loja, nós temos aí a utilização dos forros, tanto o forro plano, né, nivelado, como o forro em curva e em cima lá outro forro plano, né? Como é que é isso? Temos aqui uma seção do que seria aquele forro. Então, a parte plana embaixo, dos dois lados, a sanca de iluminação, né, iluminando, então, a curvatura, e depois, lá em cima, a parte plana. Esse esqueleto, essa estrutura é feita também com os perfis de drywall, né, colocados a cada 60 centímetros, essas montagens aí, e as canaletas, então, vão percorrer o sentido longitudinal aí da estrutura. Aqui nós estamos mostrando, por exemplo, esse ambiente, né, esse salão, e que tem esse mezanino. E aqui nós vamos mostrar, vamos desvestir, então, esse acabamento, só para a gente ver como é que era isso antes, né, e qual foi o projeto aí executado. Vejo que tem lá em cima essas vigas pesadas, né, formando lá aquela estrutura, e depois embaixo, onde nós temos os arcos, as colunas, isso tudo foi feito com drywall, né? Então, são montagens do drywall, possibilitando, então, essa visão aí intermediária, já chapeado, e depois a finalização e o projeto acabado, né? Aqui nós temos um outro tipo de forro, né? Aqui numa escola, aproveitando a inclinação, né, do telhado, e também essa configuração, né, formando esses rebachos e essas reentrâncias que valorizam aí com a iluminação, né? Então, são formas de utilização do forro. E aqui nós vamos ver aqui é uma boate em Belo Horizonte, esse projeto é do arquiteto Fred, né, onde aparecem, então, paredes montadas na forma de uma colmeia. Isso é o forro, né, e como ele tem iluminação de LED, ele permite essas variações aí, né, de iluminação. E as paredes, então, na parte do topo das paredes, é colocado a iluminação LED com esse difusor. Então, dando esse efeito que a gente viu, né, em vários pontos aí. Então, outra visão aí dessa área, né? E aqui, essa coluna, né, com também essa iluminação, quer dizer, forma quase uma escultura, vamos dizer assim, mas são montagens de colunas com drywall. E aí, entrando no desempenho do drywall, né, por ser um sistema ainda, de certa forma, novo, né, muita gente não sabe bem qual é o desempenho dele, e o drywall, ao longo da sua vida, sempre teve que mostrar que ele tem desempenho, né, por ser novo, por ser uma coisa inovadora, ele exige, né, que se demonstre o desempenho que ele tem, atendendo normas e atendendo o uso, a utilização normal, né? Como a norma de desempenho ela entrou em vigor em 2013, né, nós, do drywall, resolvemos mostrar que o drywall atende a todos os requisitos da norma de desempenho e fizemos, então, essa avaliação mostrando o desempenho, não só na parte, por exemplo, estrutural, né, na parte de resistência mecânica, corpo mole, corpo duro, né, impactos de corpo mole, corpo duro, fixação de peças e a resistência ao fogo também do sistema drywall, né? Então, nós fizemos esses relatórios
ele está dividido em duas partes, o relatório técnico e uma coletânea dos relatórios de ensaio, não é? Onde as pessoas podem verificar os ensaios e verificar em maior detalhe os resultados dos ensaios, não é? Esse trabalho ele foi feito como responsável técnico a tese de engenharia, resultados feitos em laboratórios, obtidos em laboratórios e ensaios acreditados pelo Inmetro. Os laboratórios foram do IPT e da Teses, não é? Como esses relatórios eles mostravam o atendimento ao nível mínimo da norma de desempenho, nós resolvemos fazer novos recolher novos ensaios para atendimento de todos os níveis da norma de desempenho, ou seja, o nível intermediário e o nível superior. E esses resultados estão sendo finalizados e agora, em 2020, devemos ter esse novo relatório, então, mostrando o atendimento dos 3 níveis da norma de desempenho. Finalizando aí a apresentação, eu queria fazer aqui a propaganda do curso que nós temos de introdução à técnica de projeto, né, no drywall. Esse curso é um curso feito com 4 partes. A primeira parte é a apresentação do sistema. A segunda parte é atendimento à norma de desempenho, exatamente isso que eu falei, né, atendimento à norma. A terceira parte é a especificação, né, como especificar o drywall, e quantitativos, né, dos materiais. E a quarta parte é o recebimento de materiais na obra, acompanhamento e aceite dos serviços. Esse curso é um curso de 8 horas, né, realizado em 2 tardes. E as inscrições podem ser feitas aí no drywall.org.br. Agradeço aí a atenção e me coloco aqui à disposição para alguma eventual pergunta, ou na Drywall, né, estamos à disposição. Então, o Drywall ele pode ser utilizado nessas fachadas, né? Vai depender desses painéis, né, se eles vêm prontos ou se eles são fixados depois no local, né? Mas o drywall pode conciliar, sim, com essa utilização, né? Então, ele pode vir pronto ou ele pode ser aplicado no painel, se o painel exterior é fixado, né, na estrutura, o drywall pode ser aplicado, então, nesse painel, ou ele pode vir no painel também, né? Aí vai depender de projeto e de como a construtora, né, e a utilização do sistema vai fazer a montagem, mas pode ser aplicado das 2 formas. Bom, acho que sim. As construtoras, não é, elas, isso seria o melhor dos mundos, não é, que a parte de vedação externa e conjugado com as vedações internas fosse um sistema industrializado, prático, e com menor movimentação em obra e tal. Então, é uma questão de ajustar isso, né, porque tecnologia existe. Agora, acontece que as obras nossas ainda têm algumas dificuldades, né? Não só de movimentação, de chegada desses materiais, da própria obra, de canteiro de obra. Então, é uma questão aí de aprimorar essas técnicas aqui no Brasil. Mas nós temos, tecnologia existe, e o drywall está preparado para isso, né?
Bom, ok. Bom, eu vou aqui tentar explicar os cursos que nós temos na Drywall, né? E principalmente esse curso de projeto, né, como projetar em Drywall, é um curso de 8 horas. Nós fazíamos esse curso anteriormente em 8 horas direto, quer dizer, um dia só. Mas o pessoal cansa um pouco, né? E é um pouco longo. Então, nós dividimos o curso, continua de 8 horas, porém dividido em 2 dias, 2 tardes, normalmente. Né? A tarde sempre é mais, a gente pode esticar um pouco mais. Então, é um curso de 2 tardes, ele tem 4 itens, né, ou 4 divisões, e ele dá, então, uma visão geral do drywall, com especificação, com quantitativos, né, norma de desempenho, abordando todo o sistema. A pessoa se inscreve no drywall.org.br, né, acessa o site, tem lá curso, e agora com a pandemia, nós interrompemos um pouco os cursos, né? Mas vamos programar para retomar isso aí assim que as coisas normalizarem um pouco, né? Porque hoje, com essa questão de a gente fazer tudo via internet e tal, quer dizer, encaixar mais os cursos está um pouco difícil. Mas mas vamos ver de continuar isso, além do que, na hora que voltar, então, à normalidade, nós teremos os cursos presenciais, né? Esses cursos são presenciais. E estamos vendo também a possibilidade de fazer esse curso, talvez, online. Mas isso, ele não tá ainda estruturado, né? Os cursos são presenciais só, né? Bom, você perguntou a respeito da questão acústica, né? O desempenho acústico do drywall, né? Principalmente em função dos questionamentos das construtoras, né, e das dúvidas e questões que as construtoras estão vivenciando com relação às questões acústicas, né, e o que acontece em obra e o que acontece no pós-construção e no uso das construções, das paredes. Bom, o drywall, ele sempre mostrou que ele atende às normas e a norma, por exemplo, de desempenho, né? E, recentemente, nós conseguimos realizar alguns ensaios, quer dizer, já havia isso antes, mas agora nós fizemos recentemente ensaios que mostram o atendimento na questão acústica da norma de desempenho no índice superior, no nível superior, né? Esse trabalho que a gente fez e que eu mostrei ali na apresentação foi um trabalho feito logo depois da entrada em vigor da norma de desempenho, e ele atendia ao índice mínimo, né? E agora, o ano passado, nós finalizamos, então, os estudos para mostrar que drywall atende a todos os níveis, mínimo, intermediário e superior. E esse resultado, nós vamos demonstrar isso ao longo desse ano aqui. Em 2020, deve sair o novo relatório mostrando isso. Então, o drywall atende, né? Então, se as construtoras têm dúvida
sob o atendimento do drywall, é só ver esse relatório que eles vão ver que o drywall atende, né? Inclusive, não só em termos de projeto, como depois na utilização, né, em loco, o drywall atende com aquele, vamos dizer, com aquela margem de segurança que são aqueles 5 dBs que a norma ela preconiza, né? Então, se especifica uma parede com 5 dBs a mais, e depois, na obra, vai se constatar que ela pode perder até 5 decibéis, mas o drywall, a gente mostra que o drywall ele está exatamente nessa faixa e ele atende perfeitamente. Bom, esse material da norma de desempenho, esse que já está feito, né, eu acredito que ele está no site, no nosso site. As pessoas podem baixar. Agora, esse novo ainda não saiu, quer dizer, a gente não está ainda com ele pronto, mas devemos soltar isso ainda esse ano, né? Acho que agora, no começo do segundo semestre, a gente deve mandar ir para o ar. Bom, como é que a gente seleciona um bom montador de drywall? As empresas, não é? As empresas fabricantes de drywall, elas têm cursos, seja nos distribuidores, seja, por exemplo, tem até curso no Senai, e elas têm cursos através da distribuição, né, nas lojas que revendem drywall. Geralmente, elas proporcionam também esses cursos na formação de mão de obra. Essa é sempre uma preocupação, sempre foi uma preocupação do drywall, né, a formação de mão de obra, porque isso é que vai determinar o bom resultado, né? Não só os materiais adequados, ou seja, materiais dentro da qualidade, né, e por isso nós temos aí o nosso programa de qualidade, mas a mão de obra, né, ela também é uma questão fundamental. Então, essa preocupação a gente tem, e as empresas, em geral, elas recomendam, elas têm aí os instaladores, às vezes, credenciados, e que ela pode recomendar, né? A gente que eu digo drywall aqui, a associação, recomendar um montador é um pouco complicado, né? Mas os fabricantes, em geral, eles têm montadores e pessoal de montagem ligados a eles, e aí é mais fácil essa informação. Bom, a impermeabilização, eu acho que tem aí vários aspectos de impermeabilização. Primeiro, se eu estou fazendo uma parede, né, no caso, uma parede, numa área úmida, banheiro, cozinha, área de serviço, eu vou utilizar, então, as chapas RU, resistentes à umidade, né, conhecidas como as chapas verdes, né? Então, a montagem utilizando essas chapas. Isso é um primeiro requisito. Segundo requisito, o pé da parede, que é exatamente a parte sensível e que pode, eventualmente, receber aí uma infiltração, né? E aí, esse tratamento, ele deve ter uma impermeabilização, como seria na alvenaria também, né? Numa alvenaria, num ambiente com alvenaria, eu tenho a impermeabilização subindo na parede. No caso do drywall, seria a mesma coisa. Então, eu tenho o pé da parede, feita com drywall, com as recomendações adequadas na montagem, e aí eu venho com a impermeabilização que pode ser
qualquer tipo de impermeabilização, quer dizer, não tem restrição de impermeabilização no drywall. Eu posso ter uma pintura cristalizante, posso ter uma manta asfáltica, quer dizer, qualquer tipo de impermeabilização pode ser aplicada no drywall. Aí vai depender do projeto e da especificação da construtora, né, da recomendação da construtora, mas pode ser aplicado. E o que a gente, no drywall, recomenda é que essa impermeabilização ela suba pelo menos 20 centímetros no pé da parede, né? E daí para cima, se a construtora quiser continuar impermeabilizando, tem especificadores que impermeabilizam a parede inteira, até em cima, outros até 1 metro ou até 1,5 metro. Então, essa especificação vai depender aí de cada especificador, de cada construtor. Mas a nossa recomendação é que tenha essa impermeabilização pelo menos até 20 centímetros do pé da parede. Então, como eu falei também lá no começo, o drywall ele é utilizado sempre na parte interna da construção e nunca na parte externa, né? Há algumas situações, por exemplo, vamos dizer assim, como uma utilização que seria um terraço, em que o drywall ele é aplicado na parede, por exemplo, recuada do terraço, né? Então, são situações em que a parede ela é interna, mas, ao mesmo tempo, ela tem o lado externo e que não está na intempérie, mas ele pode receber vento, ele pode receber... Então, a gente recomenda a utilização de uma estrutura mais reforçada, né? E a utilização de chapas próprias para essa utilização, né? Até existe a chapa de drywall utilizada na parede externa, mas ela é uma chapa muito especial, é das chapas bem especiais, e que ela também tem que ter um revestimento, ela não pode ficar permanentemente exposta, né? Ela tem um acabamento na parte de fora. Então, esses cuidados, eles sendo utilizados, a possibilidade de feitura. Uhum. Bom, eu que agradeço, então, essa oportunidade de estar falando sobre drywall, de estar expondo aí a tecnologia, né? Agradeço em meu nome, em nome da Associação do Drywall, dos fabricantes também, e usem drywall, né? Nós garantimos aí, através de todas essas normas e tudo, né, da qualidade dos materiais, né, das normas todas que a gente desenvolveu e tenha colocado aí no mercado, dos materiais que a gente tem colocado também, como manuais. Então, o drywall, ele está consagrado, é usado no mundo inteiro e por que não usarmos cada vez mais aqui no Brasil? Então, eu coloco a drywall, a associação à disposição de quem precisar informações, né? E agradeço mais uma vez, então, essa oportunidade. Obrigado, Eliane.